Queridas, é um prazer estar aqui, né? Joyce tinha falado comigo e a gente ficava procurando uma terça-feira, porque lá na minha igreja, as terça-feiras são os nossos cultos, né? Voltado para os adultos, e aí a gente participa muito, louvor, palavra e tudo mais, e cultuando mesmo. E aí é sempre bem mais difícil sair na terça, né? E seria amanhã a live, porém amanhã é o culto de mulheres lá na nossa igreja, e aí eu não poderia deixar de ir pro Entre Elas. E desde já eu deixo o convite aí, extensivo a todas as mulheres, lá na Cidade da Luz, Avenida Recife 2200, Entre Elas. É um culto só para mulheres. E foi um desafio, Joyce disse a mim, olha, o seu tema é solidão. Aí eu mandei para ela, ui! Uma coisa que eu queria que ficasse bem, como é que eu posso dizer? Bem claro, é que solidão, ela não é determinada por temperamentos, óbvio. Existem temperamentos, o fleumático, o melancólico, ele está mais propenso a momentos de solidão. Mas existem ainda esses temperamentos, eles acham conforto na solidão. Especialmente o fleumático, né? O colérico, ele gosta muito de solidão. Mas a gente que é sanguíneo, hemorrágico, né? A gente que é sanguíneo, a gente não curte muito solidão. Eu tive uma líder, uma pastora que cuidou de mim, me pastoreou durante o tempo. Ela disse a mim, uma certa vez, num dos meus momentos assim bem peculiar de solidão, e ela disse: você é cão, seu temperamento é cão, sua personalidade é de matilha, você não tem personalidade de gato. Gato gosta de felino, gosta de estar mais, não gosta que toque muito nele, ele se diverte só, ele faz tudo só. E naquele momento aquilo me chamou muita atenção. E sim, a minha personalidade é muito de matilha, é muito de grupo. Eu gosto de fazer tudo com grupo, com muita gente. Para mim, quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente na minha casa, melhor. Enfim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vou para academia e vamos, amiga, comigo, e vamos caminhar comigo, e vamos para a igreja comigo. É o meu temperamento. Mas isso não indica que a gente não passe por momentos de solidão. Existe a solitude, que é aquele momento onde você está consigo mesmo e você está bem com isso, mas existe um momento de solidão, que passa pelo sentimento do não pertencimento mais. Eu não pertenço a lugar algum, eu não pertenço nem a mim mesmo. É quando nem a sua própria mente, nem o seu próprio corpo é mais o seu lar. E você não encontra guarida em nada do que para você antes era porto seguro. E aí a solidão começa a ser um problema. A Bíblia ela nos dá muitos exemplos de solidão, né? Um dos exemplos que a gente mais costuma se basear é no profeta Elias, quando de repente, depois de vencer uma grande batalha e de ver uma manifestação do poder de Deus, ele se sente só. E ele tem medo. A Bíblia diz que Elias, quando ouviu a afronta, ele temeu. Ora, ele tinha acabado de ver chover fogo. Ele tinha acabado de ver um milagre, como a gente costumava brincar, eu e Joyce Santos, na cara. Mas a Bíblia diz que quando ele escuta o que Jezabel fala, o recado, ele nem a viu pessoalmente. Foi só um recado, diga a ele, que não vai tardar. E eu vou expor ele. E ele será comido pelas aves. Ele teve medo. E naquele momento ele foge. E me chama muita atenção porque dentro das igrejas, de um tempo para cá, começou a ser mais abordado isso. Mas eu não posso dizer na minha época, porque senão eu fico parecendo uma senhorinha. Mas, assim, há alguns anos atrás, não era. A solidão era tida como algo
só espiritual. É um espírito do mal que está lhe rodeando. E isso, muitas vezes, atrapalhou processos de cura preciosos que a solidão também nos proporciona. E é interessante porque quando o profeta está nessa situação, Deus envia a ele socorro. Deus não envia a ele uma palavra profética. Deus não envia a ele mais uma ordem. Deus envia a ele conforto. A Bíblia diz que Deus ele mandava o alimento do dia. Ele ficou num lugar calmo. E a única ordem que ele recebeu foi: durma. Relaxe. Em outras palavras, vai passar. Você só precisa descansar. E eu fiquei meditando sobre isso e muitas vezes a gente está cercado de gente. Eu sempre fui muito cercada de pessoas. Desde pequena, minha família é muito grande e eu sempre andei com muita gente. E eu nunca fiz parte de grupos pequenos, era sempre grupos grandes. E é incrível como o sentimento de solidão, ele não é determinado pelo número de pessoas que estão ao seu redor. Mas muitas vezes são presenças ausentes. São presenças e, ao mesmo tempo, ausências. Porque a solidão na vida de alguém, ela nunca vai conseguir ser aplacada por simplesmente estar com alguém. Tem gente que acha que eu estou me sentindo só, eu preciso de alguém do meu lado. Primeira coisa, a solidão ela está intimamente ligada a sentimentos de insatisfação e de tristeza. Eu fiz algumas anotações aqui, tá? Ou incompatibilidade com aquilo que nos cerca. Você se sente incompatível. Antes o que era conforto, agora é incompatibilidade. E isso pode acontecer no ministério, na vida familiar, no casamento. Isso pode acontecer em qualquer esfera da nossa vida. Nós somos múltiplas. As mulheres têm esse dom. A gente consegue ser 5 em 1. A gente consegue ser microempresária, empreendedora, mãe, dona de casa, né? Conselheira, a gente consegue ser líder e a gente consegue ser fitness, porque nós conseguimos ser fitness. Eu estou profetizando isso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Recebe, a gente consegue ser fitness. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é interessante que nessa correria do nosso dia a dia, a gente muitas vezes não percebe o sentimento de incompatibilidade. Eu não me sinto mais compatível com o que eu estou fazendo. E nesse momento, desse sentir sozinho, se sentir distante de outros, se sentir perdido no meio de nada, como se nada mais fosse o seu lugar, é nesse momento que é preciso parar. E esse parar que eu estou falando, existe uma grande diferença entre eu parar para refletir e eu paralisar. O que acontece é que nós associamos o parar para refletir do paralisado. A minha pastora Fabiana, ela costuma falar muito. Você pensa sobre o que você pensa? Você analisa o que você está pensando ou você só sai pensando assim e vai deixando tudo correr como se fosse uma cachoeira das cataratas do Rio Iguaçu e vai tudo embora? É nesse momento que você precisa parar para pensar no que você está pensando. Houve um momento da minha vida onde eu me senti muito só. Quando eu já compartilhei isso aqui na outra live, né? Quando eu perdi o meu primeiro bebê, eu me senti muito só. Mas eu estava rodeada de pessoas. Pessoas iam na minha casa, pessoas me aconselhavam, pessoas iam orar por mim. Mas eu não encontrava sentido em nada do que estava sendo dito. Eu não encontrava sentido em nada do que estava acontecendo. E eu me lembro que eu me aborreci muito com a frase e eu demorei a ressignificar ela, que foi: Deus está no controle. Né? Pior frase, gente, para quem está num momento difícil é essa. Deus está no controle. Não fale. Fala que não tem outra coisa para dizer. Aí deixa no controle. Deus está no controle.
né? Deus sabe o que é melhor para você. Nossa, era uma dor profunda, aquilo doía profundamente em mim, porque eu dizia assim, se Deus está no controle, cadê o controle? Porque está tudo descontrolado, Esse é né? o ponto de vista, né? Tá tudo descontrolado, assim, o controle caiu, arrebentou-se todinho, e todos os botões foram acionados, e eu tô aqui só navegando. E eu me sentia muito só, e eu me lembro que uma vez eu fui ministrar louvor na igreja, na Rede Jovem, e a Rede Jovem, assim, tava naquele pá, 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 muita gente, muita gente. E eu me lembro que houve um intervalo do louvor e eu fiquei em pé no altar e as luzes estavam apagadas da igreja. E de repente, naquela escuridão, eu tive uma crise de pânico. Eu me lembro que eu fiquei olhando para os lados, eu tentando encontrar Marcos, e tinha muita gente ao meu redor. E Marcos estava mais distante, assim, no som, e aí ele veio para resolver alguma coisa, e quando ele passou por mim, ele fez assim, você tá bem? Eu disse, não, me tira daqui. O problema não era o lugar, o problema não eram as pessoas, o problema era em mim. E eu me lembro que Marcos me levou para Orla de Boa Viagem, e eu gritava muito, gritava muito, gritava muito dentro do carro. Eu gritava muito e ele dizia para mim, grita, bota para fora, bota para fora. Porque naquele momento eu não me sentia pertencente a nenhuma área da minha vida. Naquele momento eu não me sentia mãe, eu não me sentia uma boa esposa, porque eu não pude dar um filho, eu não me sentia uma boa líder, eu não me sentia uma boa ministra de louvor, e o sentimento de eu não pertenço a nenhuma das gavetas da minha vida. Eu estou fora da cômoda. Eu sou aquele biscuit que está lá no canto, cheio de poeira, e que não tem mais sentido nenhum de estar aqui. E eu me lembro que eu vivi esse processo muito doloroso, de muitos dias. E é interessante porque a solidão, ela ao mesmo tempo traz um sentimento de vergonha, especialmente para a gente que é muito extrovertido. Porque assim, a gente que é muito extrovertido, que fala com todo mundo, que abraça todo mundo, dizer assim, eu me sinto só. É um pouco vergonhoso. Eu não sei se você que está aí assistindo se identifica com isso. Porque a primeira coisa que as pessoas dizem assim, quem tu? Uhum. Tu? Ah, conta outra, pelo amor. E você vai realmente achando que é vergonhoso dizer a alguém, olha, eu estou me sentindo muito só. E eu me lembro que o processo de cura nessa época foi muito eu e Deus. Porque apesar de nós sabermos que somos filhos de Deus, e somos amados, somos perdoados, somos queridos por Deus, nós pertencemos a Ele. Por mais que a gente saiba de tudo isso, o nosso coração duvida. Porque está tudo tão desconectado de quem Deus é. E eu queria que você entendesse muito isso. Isso me marcou muito, essa frase. A solidão é o sentimento de não pertencimento. É interessante porque Deus, em sua palavra, ele deixa isso claro várias vezes. Eu te gerei. Você é meu. Eu me lembro que nessa época nós cantávamos uma música que ministrava muito ao meu coração. E todas as vezes que eu cantava, eu chorava muito, porque era isso que eu realmente queria sentir. Eu não sei quem vai lembrar. Que ela diz assim, eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. E eu me lembro que eu dizia muito a Deus, Deus, olha, me prenda de um jeito que ainda que eu peça, ainda que eu diga, me solta um pouquinho. Eu tinha o costume de brincar com um amigo meu que está na Glória, que era Valdemir. Era brincadeira, tá, gente?
Eu dizia assim, eu queria 10 minutinhos na carne. Tu lembra dessa? Eu queria 10 minutinhos, que o Espírito Santo dissesse assim, vai! A gente que é, né, tem esse temperamento e que o Espírito Santo fica podando a gente fica assim. E eu me lembro que eu orava muito a Deus, eu dizia, Deus, ainda que eu peça, não me solte. E por que isso? A gente que vem de uma raiz de rejeição muito forte, a gente não se sente pertencente a lugar algum. Para nós é muito fácil a gente esquecer coisas, acontecimentos, pessoas. O desligar é um pouco mais fácil. Não que não seja sofrido, não que não doa. Mas se tiver de fazer, a gente vai fazer. Porque a gente já sofreu uma rejeição. A gente não quer ser rejeitado mais. Então, para eu não ser rejeitado, eu me privo da sensação de insistência. Então, a gente não insiste. A gente não insiste para ser amigo, a gente não insiste para estar no lugar, a gente não insiste para se comunicar, a gente não insiste. E isso pode ser facilmente mergulhado em solidão. Eu não pertenço a lugar algum. E aí a gente entra numa era que diz assim, tem uma música do mundo que diz assim, eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo me quer bem, mas eu não sou de ninguém. E Deus, na sua palavra, quando ele cria o homem, quando ele cria o homem para se relacionar com ele, ele diz, olha, você é meu, você me pertence. A Bíblia diz, todos os dias estão escritos na palma da mão de Deus. Existe mais pertencimento do que isso. Quando o Eterno, ele diz assim, olha, eu te gerei. Eu não só te gerei, mas eu te dei um nome. Nome é identidade. É quem eu sou. Por mais que eu e Joyce tenhamos o mesmo nome, mas quando se diz Joyce Santos, todo mundo sabe quem é. Joyce Cavalcante, todo mundo sabe quem é. É identidade. Ele diz, olha, eu te gerei, eu te formei. O que é gerar algo? É algo que veio do nada. Não é reciclar. Deus não nos reciclou, ele não nos pegou acabado, ele nos gerou. Gerar é algo que vem do nada. Ele diz, eu te gerei, depois eu te nomeei, eu te dei uma identidade. Tudo isso para dizer que você é meu. Eu te chamei pelo nome que eu lhe dei. E eu estudando sobre isso esses dias, eu comecei a dizer a Deus, Deus, qual o nome que o Senhor me deu? A gente começa a se perguntar, Deus, eu quero saber. E essa sensação de pertencimento a Deus vai fechando as lacunas do nosso ser. E aí a gente começa a entender, eu não preciso estar em solidão, mas eu preciso passar pela solitude, para que depois disso aqui, eu volte para a multidão, consciente, firmado, convicto, estabelecido por Deus. E agora comunicando o que Deus fez e quem Deus é. A solidão na vida da mulher cristã, ela é muito delicada, porque muitas vezes ela é necessária. Estamos vivendo uma fase onde a gente, mulher, tem sido muito estimulada a falar, né? Fale, abra sua boca, isso e aquilo. Mas a mulher cristã, ela passa por um momento de solidão. Ela precisa passar. Principalmente quando nós decidimos viver a nossa feminilidade abaixo da Bíblia, dentro da palavra, sob o que diz a palavra. Aí é que a gente é estimulado mais ainda. Fica quieto, segura a onda. É igual o copo d'água, né? Quando o marido chega em casa muito agitado, aí tem uma receita muito boa da água santa de Israel.
Você enche o copo d'água, bota na boca e fica lá. E vai contando até 10, até 20. Aí quando tudo se acalmar, aquela vontade de botar para fora, passar, aí você bebe aquela água, o gole daquela água. Aí se a vontade vier de novo, você pega mais água. É uma coisa maravilhosa, uma coisa de Deus. Uma coisa que eu aprendi, tô brincando, gente. Mas a mulher cristã, nós temos um adendo, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. O problema é que nos momentos de solidão, a gente cala o Espírito Santo. Porque a gente não quer ouvir ninguém. A gente não quer ouvir nada. Aliás, a gente até quer ouvir, mas a gente quer ouvir o que a gente quer. E nem sempre a gente vai ouvir. A mulher de Deus, ela precisa passar por momentos só. E por que eu digo isso? Jesus, ele foi um grande exemplo disso. A Bíblia diz que Jesus, quando ele se retirava do meio da multidão, ele ia para ficar só. Sabe qual é o nosso problema? E isso eu falo bem de mim mesmo. Se for o seu, você sinaliza aí também, tá? A gente espera que algo nos empurre para estarmos só. E aí está o problema. A gente espera que algo aconteça. E o a gente espera não é a gente esperar de esperança. É que a gente só vai para esse momento de estar só quando acontece alguma coisa que nos empurra para estar lá. É quando a gente é preterido. É quando todo mundo combina para sair e só não chama a gente. É quando um monte de gente está fazendo um monte de coisa e a gente não está fazendo nada, aparentemente nada da nossa vida. E, na verdade, Jesus, ele buscava momentos de estar só. Mas a gente não quer buscar estar só. É por isso que quando o momento de solidão acontece, estamos enfraquecidas. Forte isso. E não exercitou o estar só. E não é o estar só contemplativo, não é o estar só, é o estar calado, o estar quieto. Como a gente não... É como um músculo, como a gente não exercita, quando chega a hora que algo rompe, ele não tem elasticidade para aguentar um tempo maior de solidão. Mas estar só sempre vai acontecer na nossa vida. Sempre. É impossível não nos sentirmos sós. Ô, Joyce, por isso que é tão sofrido, né, a solidão, né? Tão sofrido. Porque como eu não me exercito, como eu não adestro a minha mente, não é o se sentir bem na solidão, mas é o entender que eu vou passar por aquilo. Vai acontecer momentos onde todos ao meu redor vão estar a 100 quilômetros por hora, produzindo, fazendo, estabelecendo, e eu vou estar em off. E aí? Como eu estarei? Eu preciso estar sempre firmado no para que eu fui gerado, qual o nome que foi me dado e a quem eu pertenço. É um exercício. E uma coisa que eu separei aqui para trazer para vocês é que a gente quer muitas receitas de como superar a solidão. Todo mundo quer superar a solidão. Não é à toa que as redes sociais estão aí. Ninguém quer estar sozinho. Todo mundo quer estar falando com alguém. Todo mundo quer estar se comunicando com alguém. E isso é muito bom. Mas eu li uma coisa que ele diz assim: Jesus entende o que você está sentindo. Jesus também se sentiu assim. Mas Jesus não procurou ninguém. É interessante isso. Jesus não procurou ninguém. A Bíblia diz que Jesus veio, olhou para os discípulos, eles estavam dormindo e fez assim: ó, vocês não podem orar um pouquinho, não? Mas Jesus não disse a ninguém assim: ó, já que vocês estão dormindo, levante e vamos comigo orar. Jesus disse: não, vocês vão continuar orando aí e eu vou continuar ali. Porque este é o momento de eu estar ali. Você já imaginou você poder dizer assim: este é o momento de eu estar só? Não porque
Vou falar de mim de novo, tá, gente? Eu falo muito de mim, não se preocupe, não. Não porque é melhor estar sozinha, porque senão eu vou falar um monte de besteira. Não. É porque é para eu estar aqui. Foi aqui que o Pai me colocou. Só. E o que é que eu vou fazer com essa solidão? O que é que eu vou fazer com esse momento a sós? Isso se reflete muito, sabe aonde, gente? Nos nossos momentos de oração com Deus. A gente ora, fala e fala coisas muito bonitas. Deus, eu te amo, tu és magnífico, amabilíssimo Deus. E a gente termina de falar, a gente faz, ai, amém. Aí a gente levanta. Você parou 5 minutinhos em silêncio durante a sua oração? Você conseguiu ficar 10 minutinhos parada, com a sua mente ali, refletindo sobre o que você orou e sobre o que Deus é, sobre cada coisa que você orou? Muitas vezes a gente não consegue. Se a gente não consegue estar só com Deus nesse momento, como vamos enfrentar a solidão, os outros momentos de solidão que vai aparecer na minha vida? Existe a solidão da mulher recém-casada, é um momento de solidão. É um momento de ruptura. Existe a solidão da mulher que acabou de parir, que acabou de ter um filho. É um momento de solidão. Existe a solidão daquela mulher que o filho cresceu e agora ele está na escola. Você passava o dia todo com um bebezinho em casa e agora o bebê passa metade do dia fora. Existe a solidão da mulher que o filho agora saiu de casa porque ele casou. A filha saiu de casa porque ela casou. A gente sempre vai passar por momentos de solidão. O que eu preciso entender é como que eu vou viver esse momento de solidão. E isso é determinante, porque eu posso viver ele debaixo de angústia, revolta. Se você é sanguíneo, a revolta é seu nome. O melancólico e o fleumático fica mais no momento de angústia. O sanguíneo está parte logo para briga. Ou você pode viver esse momento da maneira mais tranquila que você puder viver. A palavra do Senhor diz um texto que diz assim: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu posso viver esse momento da maneira mais tranquila possível. E deixa eu te dar uma dica. Sabe o que vai determinar os primeiros momentos do teu dia? Os primeiros momentos que você abrir os olhos. Se a gente acorda e já acorda assim, acabou. A probabilidade de você viver esse tempo de maneira pesada e negativa é altíssima. E qual é o pulo do gato que eu lhe dou? Parece que está pensando em pré-vestibular. Qual o pulo do gato que eu lhe dou? Qual foi a última coisa que você leu antes de dormir? É interessante porque eu lendo, né, algumas coisas sobre solidão, e um dia eu acordei pela manhã e veio um texto na minha mente. E a paz que cede a todo entendimento guardará os vossos sentimentos. Aí eu já fico cismada, que eu não sei se com você é assim, comigo é. Deus vai me cozinhando em banho-maria, porque alguma coisa vai acontecer lá na frente. E aí eu disse, Senhor, o que, é que vai acontecer para roubar minha paz? A paz já perdeu. Você já perdeu? A irmã já perdeu a paz. Pensando no que vai roubar a paz. E aí, para completar o combo do Eterno, esses dias eu acordei com essa música que está tocando na minha mente, né? Este é meu respirar, tua vontade feita em mim. Eu disse, peraí, primeiro Jesus Deus disse a mim que vai me dar a paz, que excede o entendimento. Aí agora é fazer a vontade dele. Senhor, tenha misericórdia da irmã. Cobre, Senhor, tua irmã de misericórdia. Porque eu preciso
estar atenta aos sinais de Deus. E, queridas, eu sei que parece um chavão, mas para ouvir Deus falar, outras vozes têm que ser silenciadas. Para ouvir Deus falar, eu vou ter que silenciar muita coisa, dentro e fora. Por isso que eu digo a você, o exercício da solitude me prepara para o momento da solidão que vai vir. Jesus disse, olha, tenha bom ânimo, você vai passar por muitas aflições. Aí a gente não quer passar por nada nesse mundo, nessa vida. Nada. É interessante porque ele diz, olha, Jesus ele entende, ele também se sentiu assim. Mas ele não procurou ninguém. Como eu disse, Jesus disse, olha, vocês precisam orar todos juntos. Talvez se Jesus ficasse ali e desse a mão aos discípulos, né, no Getsemane, começasse a cantar com Baia, Malota, tudo seria mais fácil. Jesus disse, olha, vocês vão continuar aí. Acordem, mas o meu lugar é só ali. Interessante que Jesus ele sabia o que ele iria enfrentar. Às vezes nós queremos saber o que é que nós vamos enfrentar. Senhor, por que eu estou passando por isso? O que é que eu vou enfrentar? Irmãs, graças a Deus que a gente não sabe. Graças a Deus que é o Pai que sabe. Porque senão a gente já teria puxado a cordinha do ônibus e descido na primeira parada. A gente já teria dito, não dá não. Eu não vou aguentar. Por isso que Jesus disse, olha, vocês ficam aí, mas o meu lugar é ali. Você já imaginou a gente alcançar uma maturidade da gente dizer assim, hoje eu preciso estar só. Não porque aconteceu alguma coisa, mas é porque eu quero. Eu quero estar só. Só com Deus. E eu não estou nem falando dos nossos momentos de oração. Eu não sei se você tem um momento de terapia. Eu tenho um momento de terapia, que é terapia de pratos para lavar. É sempre um momento de muito intercessão. E não estou falando desses momentos, eu estou falando de só mesmo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Eu me lembro que nós passamos por uma situação, Joyce também, quando os nossos líderes eles foram para outra igreja. E eu me senti muito só, porque era meu tio. Então, a minha sensação é que abriu um buraco no chão. A minha sensação era de não pertencimento. A sensação era essa, eu não Oi, eu sou o quê? Eu sou um peixe, eu sou um... Né? Quem lembra da história está pegando aí a dica. O que eu sou? Sou um peixe, eu sou azul, sou roxo, sou leão, sou preto, sou branco, sou cinza. E eu me lembro que eu sofri muito e, como eu falei para você, sanguíneo parte para revolta, né? A gente não para, a gente parte para briga. E eu me lembro que eu comecei a questionar muito a Deus, eu comecei a questionar muito Deus na minha casa. E eu brigava mesmo, eu brigava só, né? Deus não estava brigando. E eu me lembro que uma vez eu na área de serviço da minha casa, eu botando roupa na máquina, e eu dizia, Deus, e agora? Quem vai me consolidar? Quem é que vai me corrigir? Quem é que vai me dar uma palavra de consolo? E agora? E eu me lembro que poucas vezes eu posso dizer que eu ouvi a voz de Deus. Eu tenho muito medo disso. Mas naquele dia eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Eu sei que foi o Espírito Santo, porque foi Bíblia. E eu me lembro que Deus disse assim, os textos bíblicos começaram a explodir na minha cabeça. Eram textos do tipo, eu adestro as suas mãos para a batalha. Eu vos serei por pai, vós sereis meu filho. A mulher não será mais tida como desamparada ou desabrigada, porque eu serei o seu marido. O Espírito Santo lhe lembrará tudo o que eu vos tenho dito. E, irmãos, quando isso acontece, o primeiro sentimento que paira no nosso coração é de arrependimento. Senhor, me perdoe
por ter colocado outros circunstâncias em teu lugar. Me perdoe. Porque é o Senhor que vai fazer isso. Nos nossos momentos de solitude, de solidão, é onde o eixo vai sendo recolocado no lugar. Onde Deus ele passa a ocupar o lugar que é dele. E é aí que o momento de solidão ganha sentido. Por que Jesus, naquele momento, eu fiquei muito encucada com isso? Poxa, Jesus poderia ter ficado com os discípulos. Ele disse, ó, orem, acordem, mas o meu momento era ali só. Era porque o Pai estava no lugar certo no coração dele. E por mais que fosse um momento difícil, Jesus preferiu estar só. Ele escolheu estar só. Não é uma escolha fácil. Estar só não é uma escolha fácil. Ela permeia muitas áreas da nossa vida e ela nos confronta muito. Principalmente quando a gente tem muita coisa para falar. Quando a gente tem muita razão em tudo. Quando a gente tem... Estar só é um pouco mais dolorido. Mas eu digo a você, a gente pode tirar lições muito preciosas. E a gente pode ganhar uma elasticidade muito preciosa. A gente pode ganhar uma resistência que no coletivo a gente não ganharia. Porque o coletivo está todo mundo puxando a corda. Mas quando é só você de um lado, quando é só você segurando ali e achando que não vai aguentar, e você aguenta mais um pouquinho, e você começa a aguentar mais um pouquinho, você vai dizendo, Deus, eu estou aguentando mais um pouquinho mesmo. Você chega até a dizer assim, sou eu mesmo que estou aguentando, é eu mesmo. E você começa a entender, porque Deus está aqui. E um dos exercícios que eu sempre falo aqui na célula, na minha casa, eu digo, olhe para você e veja o que Deus já fez. A gente precisa reconhecer o que Deus já fez em nossa vida. A gente precisa reconhecer onde estão as cicatrizes das nossas batalhas. E se Deus já fez isso, Ludmilla Feber tem uma música que ela gravou, que ela ministra muito ao meu coração. Se Deus pode fazer milagres em meu ser, Ele pode curar, mover, fazer em qualquer um. E isso eu me coloco do outro lado. Se Deus pode fazer na vida de Joyce Santos, se Deus pode fazer na vida de você que está nos assistindo, Ele também pode fazer na minha. Se Deus fez na vida de tanta gente, Ele pode fazer na minha. Porque eu fui gerada por Ele, recebi o nome que Ele me deu. E Ele não só me deu o nome, mas Ele me chama por esse nome. Que a gente precisa estar atento. Sabe por que momentos de solidão dói tanto? Porque a gente luta muito contra ele. Tudo que a gente resiste muito, dói muito. Tudo que a gente resiste muito, dói muito. Eu estou agora nesse mundo fitness, né? Eu sou uma mulher que treina. E tudo que a gente resiste muito, todo exercício que a gente faz na academia, que faz de maneira errada, vai doer mais. Você pode até fazer, mas se fazendo da maneira errada, vai doer mais. Tudo que a gente resiste, dói mais. Quando a gente pula na água, numa piscina, quanto mais resistência, quanto mais impacto de resistência tiver, mais dor. Mas se eu pular da maneira correta, eu furo a resistência da água. Por isso que momentos de solidão dói tanto, porque a gente costuma lutar contra eles. A gente costuma anular eles. Por isso que muitas vezes dói tanto e demora mais a passar. Então, meu conselho, chame Deus para sua solidão. Não argumente o porquê. A palavra do Senhor diz que
A correção segundo Cristo, a tristeza segundo Cristo, ela produz frutos. Então, chama Deus para perto. Chama Deus para perto. E uma oração que eu fiz, eu faço até hoje. Deus me ajude a entender mais rapidamente o que você quer de mim. Eu não quero mais demorar a entender. Eu tenho 2 meninas pequenas em casa e o Senhor ministra muito o meu coração através delas. Às vezes elas demoram muito para mim entender. E um dia a Raquel, naquele 7ª vez, mandando tomar banho, e ela meio ainda sem compreender que estava na hora, que ela tinha que ir para a escola. E depois o Espírito Santo faz assim, mas você não é criança. Por que você está demorando tanto para entender o que eu estou fazendo? Já se Santos me conhece há mais de um tempo, eu sou meio fujona. Eu tenho algumas coisas que ainda são resistências para eu fazer. Deus fica meio que empurrando. E aí, às vezes, você faz assim, não tá indo não, então deixa eu botar você sozinha um pouquinho para você pensar, até você entender o que eu quero. O bom é que Deus, ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. E tudo que ele puder fazer, ele vai fazer, até nos colocar no centro da vontade dele, no centro do seu propósito, do seu querer. Amém. Um caminho fácil? Não. Mas como minha pastora Fabiana diz, existe beleza no meio da jornada. Há morangos na estrada. Ou seja, há frutos na estrada. Colha-os. Vá colhendo. Quando você terminar a jornada, você não só percorreu um caminho, você não só viveu um momento de solitude, você agora está com cestos cheios para alimentar outros. Para dizer a outros, continua. Esse é o momento de estar só? Não sai, não. Fica aí. E outra coisa, não atrapalhe a solidão dos outros. Às vezes a gente quer ajudar muito as pessoas e não quer que elas passem por algumas coisas que a gente já passou e que sabe que é tão dolorido. Calma. Cada um tem o seu processo. Mas no final, todos nós estaremos juntos. De uma maneira ou de outra. Não é verdade? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Lembrem-se, existe momentos em que eu vou ter que entender. É tempo de eu estar só. Não é tempo de eu estar paralisado, mas é só. Porque Deus está fazendo alguma coisa. E eu não quero atrapalhar o que Deus está fazendo. Amém? Deus está fazendo alguma coisa em você, você que está aí do outro lado. Deus está fazendo algo em nós. E é interessante porque nada está aleatório. Não somos como o fio de linha solto. Tudo está colaborando para um plano global. É global. O que Deus está fazendo em nós, aqui na Vila Rica, Jaboatão, faz parte de um plano global. Europa, América, Ásia, é global. Faz parte de algo maior. Que a gente não tem a dimensão. E que vai culminar no cumprimento da sua grande promessa. Quando todos nós estaremos diante dele. Olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé. Então, não somos só. Deus não está jogando com a gente como uma bolinha de ping-pong. Há um plano maior. Então, vamos sair dessa zona de que eu sou pau do cocô. Ficou mudo. Ficou mudo, Joyce. Tá mudo para vocês.
Ela está orando por nós, mas está mudo. Vamos recebendo em nome de Jesus. Voltou. Em nome Seja de ela de Jesus. maneira coletiva, ou seja ela de maneira individual. Mas não nos deixe nos perder, Senhor, o tempo da tua visitação. Não nos deixe, Senhor, perder o tempo que o Senhor bate a porta. E só fica a tua mirra na maçaneta. Mas faz-nos, Senhor, abrir essa porta desse quarto secreto. E faz-nos ter prazer de estarmos. Ficou mudo. Voltou. Joyce ficou mudo. Tu acredita na hora que tu tá Não orando? se preocupe, o Espírito Santo ouviu. Eu sei. Mas o que eu pedi ao Senhor foi que a gente esteja não preparada, a gente nunca vai estar preparado para entrar nesse período, mas que haja disposição. Uhum. A gente não seja só disponível, mas também dispostas a passar por esse momento, de mãos dadas com o Senhor. E tem experiências que a gente vai ter nesse momento que a gente não vai conseguir compartilhar com ninguém. Uhum. Porque até isso a gente fica ansioso. Ah, o que Deus está fazendo comigo no momento de solidão que eu vou compartilhar com o mundo? Depois você não vai compartilhar com ninguém. Mas é a sua pérola. É a sua joia. É entre você e Deus. Mano, a gente precisa salvar essa live. E a gente só tem 1 minuto. E eu te agradeço demais. Que preciosidade você liberou aqui. Entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive a solidão.